transformador mesmo, transformador a experiência da mesa. E eu coloquei aqui, isso que a Valéria comentou, é tão importante nesse capítulo, a gente vê justamente essa divisão, né, do 1 ao 12 e depois do 13 ao 18. Se vocês repararem, são duas casas. Uma casa é da sabedoria e a outra casa é da insensatez. Então, ele já começa aqui falando que a sabedoria edificou a sua casa e ergueu 7 colunas. A Aparecida colocou lá no nosso grupo, né, um texto com as 7 colunas, e eu fiquei pensando o que seriam essas 7 colunas. E uma das colunas é o que a Valéria comentou, é justamente a mesa. A mesa é uma das colunas de uma casa. Então eu quero falar assim sobre a casa, nossa família, né? Como é que a gente edifica a nossa casa? Mas tudo que a gente falar sobre isso, você também pode aplicar no sentido assim de você como casa espiritual. Você como casa de Deus. Então, como é que está a sua casa? Será que tem essas 7 colunas? E como está a sua família? A gente vai dar uma olhada aqui e eu coloquei aqui desses primeiros versículos 7 pontos que são colunas para a nossa casa. O primeiro é o temor do Senhor, que está lá no versículo 10. Embora não esteja aqui na sequência dos versículos, mas como esse versículo, e também a gente já leu lá no primeiro capítulo, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o princípio. Então, a primeira coisa é o temor do Senhor. E quando a gente fala em temor a Deus, a gente já conversou também que temor não é medo, né? Temor não é você ficar tremendo de medo. Na verdade, temor é a gente tremer de respeito, né? De você ser tão impactado com a santidade de Deus, com a presença de Deus, que você tem esse cuidado, esse zelo, é ter zelo por Deus, pelo nome dele, por quem ele é. Então o temor tá ligado a respeito, tá ligado a reverência, tá ligado também à honra, eu coloquei aqui. Porque uma pessoa que não honra a Deus e não honra as pessoas não tem temor de Deus. Filho que não honra pai e mãe não tem temor a Deus. Não tem temor, né? Quem não honra. E também eu fiquei pensando que o temor, ele inclui assim a nossa consciência do quanto nós precisamos de Deus. Lá no Sermão do Monte, Jesus fala, o primeiro bem-aventurado é os pobres de espírito. E pobre de espírito quer dizer a pessoa que ela reconhece que ela precisa de Deus. Então não é ser uma pessoa sem conhecimento, uma pessoa simplesinha no sentido até pejorativo, né? Mas é a pessoa que ela reconhece, pobre de espírito. Eu reconheço que eu preciso do teu espírito. Eu preciso de ti. Então tudo isso está ligado a temer a Deus. Essa honra, essa consciência do quanto eu preciso dele, do quão grande ele é, o quão poderoso é e o quanto eu respeito tudo isso, né? O quanto eu olho para Deus e eu tenho esse temor, e eu tenho zelo, e eu tenho cuidado. Então é a primeira coluna, é o temor do Senhor. Então na nossa casa, na sua casa aí, eu não sei se todos aqui têm assim marido, mulher e filhos, né? Talvez não, talvez alguém more sozinho, talvez você e seus filhos já foram, cada um cuidar da vida. E, enfim, mas seja como for a configuração da sua família, como está o temor a Deus? Como está esse cuidado, essa reverência, essa condição de
entender, de se colocar nesse lugar, eu preciso de Deus, eu preciso da ajuda dele, eu preciso da misericórdia dele, eu preciso dele. A segunda está aqui no versículo 2. A sabedoria já edificou sua casa, já sacrificou seus animais. Nós sabemos que a salvação, ela só acontece por causa da morte de Jesus Cristo. O perdão de pecados, a remissão de pecados, ela só acontece pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus Cristo. E a gente vê na história Deus instituindo o sacrifício de animais. Então ela fala aqui, já sacrificou seus animais, porque justamente isso aponta para Cristo, para o sacrifício de Cristo. E quando a gente fala de sacrifício, seja de animais, esse tempo, né, onde a lei foi colocada, seja a realidade de Cristo, o sacrifício, ele aponta, ele traz para nós a ideia de perdão. Então, é uma coluna muito forte da nossa casa, o perdão. De um lado, eu ser perdoado. Eu preciso de perdão. Eu preciso reconhecer que eu erro, eu preciso ter arrependimento. Então, eu preciso de perdão. E de outro, e muito importante para que a casa não se desmantele, é perdoar o outro. Uma casa onde não há perdão, ela vai ser derrubada, ela vai cair, ela vai ruir. Quando Jesus fala sobre construir a casa na rocha e não na areia, construir na rocha quer dizer construir em cima da palavra, que é também o próprio Cristo. E quando a gente olha para a palavra, o centro da Bíblia é esse sacrifício de Jesus. Por quê? Porque nós precisamos de perdão. Então, uma família onde não tem perdão, não vai chegar uma hora que não vai aguentar. A casa vai cair. Por quê? Que essa coluna, se não tiver essa coluna, não vai para frente a casa. A família não permanece. Porque nós erramos. Porque o seu marido erra com você, então você precisa perdoar. Se não perdoar, como é que vai fazer? Vai ruir a casa. Porque mãe erra, então os filhos precisam perdoar. Porque os filhos erram, todos nós erramos. Então, se não tiver o perdão, não tem como. Até porque isso é um mandamento. Perdoai aqueles que te ofendem, para que você seja perdoado. E a gente pode até ler o contrário, a gente pode ler porque eu fui perdoado, porque eu tenho perdão à minha disposição, eu posso perdoar. Quando a gente não perdoa uma pessoa, nós estamos dizendo assim, Senhor Deus, eu não preciso do teu perdão, tá? É isso que nós estamos dizendo. A oração que Jesus ensina, ela é bem clara, né? Se você não perdoar seu irmão, você também não vai receber perdão. O Evangelho é isso. Nós recebemos para dar, nós recebemos para compartilhar. E se nós recebemos perdão, nós temos capacidade e condição de perdoar. Então, é uma coluna que se não tiver, a casa vai cair. E tá dentro, é uma das colunas da sabedoria. A outra, a terceira coluna que eu coloquei aqui, é preparar o vinho, que ela fala no versículo 2 também, né? Preparou seu vinho e arrumou a mesa. O vinho na Bíblia, ele traz o símbolo de alegria, de festa, de celebração. Então, uma casa, uma família precisa ter alegria. Gente, não tem como um casal viver assim, um emburrado com o outro o tempo todo, não dá. Filhos que olham pro pai e vê o pai assim, sempre bravo, sempre estressado, ou sempre deprimido, ou sempre rude.
Não tem como, esses filhos vão chegar uma hora que eles vão cansar, que eles não vão aguentar mais. Precisa ter a alegria dentro de casa. Todos os dias precisa ter alegria. Lá em Neemias, quando eles reconstroem os muros, Neemias é uma história muito linda, muito interessante. E eles reconstroem os muros e depois disso eles celebram um culto a Deus e eles começam a ler a palavra de Deus. Eles começam a ler as escrituras. Eu acho até esse texto muito forte porque diz que o povo ficou a manhã toda lendo, ouvindo, né? Ouvindo a palavra de Deus. Porque eles não tinham a Bíblia, né? Como a gente tem hoje. Eram as escrituras, a lei de Moisés. E eles começaram a chorar e se entristecer. Por quê? Porque eles tinham pecado tanto, eles tinham feito tanta coisa errada. E aí Neemias fala para eles: ei, não é hora de vocês se entristecerem. É hora de alegrar. Né? Algo assim, a gente já reconstruiu, Deus já nos deu essa oportunidade. Agora é tempo de vocês se alegrarem. E aí vem aquele versículo tão conhecido: porque a alegria do Senhor a nossa força é. Por que uma casa precisa de alegria? Porque na alegria nós temos força. Paulo ele exorta, e lá em Filipenses 4, ele fala: alegrai-vos sempre, sempre, ou seja, todo dia uma casa, uma família precisa de alegria. Então a gente precisa dar um jeito de acordar alegre, porque senão o outro vai olhar pra gente e o dia dele também já vai ficar contaminado por um mau humor, por uma palavra ruim, sabe? Por uma murmuração, alguma coisa rude. A gente precisa ter alegria todos os dias. Nós precisamos nos esforçar. A alegria, ela não é algo assim, muitas vezes natural. Mesmo para aquelas pessoas assim que são alegres por natureza, né? Já viu gente que é alegre e vive rindo de uma forma muito natural, mesmo assim, porque a gente tem os momentos que nós enfrentamos dificuldades e a alegria parece que escoa pelo ralo. Então nós precisamos nos esforçar, nós precisamos cultivar a alegria, precisamos buscar a alegria. Eu tenho um vídeo que eu fiz uma vez para mães, eu vou ver se eu acho, vou mandar para vocês, sobre isso, sobre você tá tão triste lá, você tá no meio de um problema, de uma situação, e você para tudo e vai buscar Deus. Você fala: Senhor, eu vim aqui buscar alegria. Eu me recuso a ficar triste. Então a alegria, ela é conquistada também em oração e com, vamos dizer assim, com um esforço. Por que esforço? Porque às vezes tá tudo muito ruim mesmo, você tá numa realidade difícil. E como ter alegria nesse momento, né? Então, nós precisamos ter alegria, porque a alegria, ela contagia. Como é que a gente quer contagiar nossos filhos? Com alegria ou com chatice? Com alegria ou com um gesto de carinho, né? Um sorriso. E também o vinho, ele também aponta, simboliza essa celebração da vida, a fazer festa, né? Ai, que bom que a gente está aqui, todo mundo sentado à mesa, né, Valéria? Que bom que nós estamos num dia que a gente está junto, que a gente pode fazer um passeio. Que bom que você tirou uma nota boa. Vamos celebrar isso? Que bom! E essa celebração que anda junto com a gratidão. Uma casa que não tem gratidão, ela também vai chegar uma hora que vai cair. Precisa ter essa coluna da alegria, da celebração, da gratidão a Deus e um com o outro. Sabe? Você agradecer o outro por pequenas coisas. Já viu aquela frase assim, ó, ai, não faz mais que obrigação? Ai, é terrível, né, gente? Porque é verdade, assim, às vezes os filhos, eles fazem as coisas e a gente não faz mais que obrigação. Faz mais que obrigação tirar um 9, 10 na escola.
Mas poxa, custa a gente falar, olha, que legal, fazer um elogio, que bom que você tirou essa nota, vamos comemorar isso, vamos agradecer a Deus. Vou fazer um bolo especial para você porque você tirou essa nota tão boa. Pensar nisso como um incentivo, sim, para o seu marido. Quantas vezes a gente não agradece assim um pequeno gesto? E a mulher, que às vezes se sobrecarrega tanto dentro de casa, com tanta responsabilidade, tantos assim afazeres, né? E nunca ouve uma palavra assim de gratidão, sabe? Uma palavra de carinho, né? De reconhecimento. Obrigada por você ser essa mulher tão zelosa, tão cuidadosa. Obrigada por essa comida que você fez. Não importa se a comida tá deliciosa ou se tá meio sem gosto. Não importa, gente. O importante é ter esse relacionamento de gratidão, sabe? Um com o outro. Isso é muito importante. Então, quando a gente fala em gratidão, é gratidão a Deus, mas é gratidão também com a nossa família. Nós precisamos melhorar nisso. Eu preciso melhorar. Cada gesto, né, que ele é agradecido, você muda o ambiente, você muda, vamos dizer assim, a energia, né, do local, sabe? Tem uma frequência nas nossas palavras, e quando você agradece de coração, isso vai trazer esse ambiente gostoso dentro da sua casa. O quarto é arrumar a mesa, que a Valéria já falou. Olha, eu vou dizer para vocês, uma casa que a mesa não é posta também vai qualquer hora cair. Porque é isso que a Valéria comentou, né, da comunhão. O que acontece quando você se senta à mesa com a sua família? A gente vive hoje uma rotina muito ingrata e muito distante desse padrão de pôr a mesa. Mas nós precisamos nos esforçar. Eu me esforço aqui o tempo todo. Porque cada um tá num ritmo, cada um tem seus horários. Mas pelo menos, né, que talvez, eu sei que para algumas famílias não dá todo dia para almoçar e jantar junto, tomar café da manhã. Mas que seja então, nem que seja uma vez por semana, você pôr a mesa, todo mundo sentar junto no mesmo horário. Uma vez por semana é pouco, né? A bem da verdade, o ideal é uma vez por dia. Mas, às vezes também a gente não consegue fazer uma mudança tão radical, assim, de início. Então, você vai aos poucos. Né? Talvez no final de semana que é mais fácil, ou talvez à noite. É fundamental colocar a mesa. Arrumar a mesa, sabe? Tirar a bagunça da mesa, tirar livro, tirar chave, tirar a bolsa, tirar não sei o que, papelada que fica em cima da mesa. Não, tira, essas coisas não é para serem colocadas em cima da mesa. A mesa, ela tem que estar assim, livre, tem lá um enfeitinho. Se você vai usar, né, para escrever, para fazer qualquer outra coisa, tudo bem, mas depois deixa a mesa lá, arrumadinha. Para mim, vou falar para vocês, é uma luta manter a mesa arrumada, mas eu vivo assim, a pia pode estar lá, toda bagunçada, tudo, mas a mesa eu olho e falo, meu Deus, né, eu vou organizando, para dar esse olhar de cuidado com a mesa. Então, você pôr a mesa, gente, anota essa frase na sua vida, e se você não tem esse hábito com a sua família, a mesa precisa ser posta. É uma das colunas para que uma casa permaneça de pé, para que você edifique a sua casa. Então, você que é jovem, né, que vai se casar, ou que casou há pouco, ou que casou, mas não tem filhos, olha, isso tem que estar na sua preocupação, no seu cuidado. E quem, assim, muitas famílias, né, não tem mais esse hábito hoje, porque hoje ficou comum. É muito comum, porque hoje a gente tem muitas pessoas sozinhas. Então, para que a pessoa vai pôr a mesa para ela sozinha? É ruim, né? Mas a gente precisa lembrar que Jesus está lá. Jesus está à mesa.
Aí tem essa questão que cada um tem um horário, cada um vai para um lado, e aí cada um também tem a televisão dentro do quarto. Eu não sei se vocês assistem TV ainda, né? Eu já não assisto TV da minha casa há muitos anos. E as minhas filhas aqui nunca tiveram TV no quarto e não vão ter mesmo. Nunca. Eu, tempo atrás até a minha amiga queria dar uma televisão, porque ela tinha lá 3 TV e tava sobrando, não sei o quê. É... Aí eu tô rindo aqui porque ela acabou de entrar aqui no Instagram. Gente, não, meus filhos nunca tiveram TV no quarto. Por quê? Não existe isso de você pegar o seu prato e comer lá no quarto. Não vai ficar lá no quarto trancado sozinho assistindo sei lá o quê. Principalmente se é criança. Não vai ficar. Tava assistindo, tava na sala, para eu poder estar olhando mais ou menos, né? O que será que tá vendo? Hoje tá mais difícil porque hoje não precisa da TV. Hoje tem o celular na mão, certo? Então, ficou mais difícil ainda pra gente saber o que os nossos filhos estão vendo. Mas voltando para a mesa, é preciso. O que acontece quando todos sentam à mesa, né? Até esse livro ele traz alguns conceitos assim bem legais explicando tudo isso. Quando você senta à mesa, todo mundo fica numa mesma altura. Você já reparou? Porque as cadeiras elas são iguais, então você senta, né? Você se coloca na mesma linha do outro. Você não fica mais alto que suas crianças que são pequenas. Você se coloca num alinhamento. Uma coisa que acontece é olho no olho. Tá mais perto ali, ou tá ali. Você vai conversar. O filho que chega da escola, às vezes passou o dia fora e ele senta à mesa com você e com certeza você vai perceber se a sua criança tá triste. É na hora da refeição, você vai perceber isso. Ele vai poder contar o que aconteceu. Eles falam, a criança ela quer falar, ela quer compartilhar. Então é esse olho no olho. Coração tá mais perto. Então veja, tem um alinhamento, tem olho no olho, o coração tá mais próximo. É um lugar onde a gente vai orar. Se você não tem esse hábito, né, precisa ter. Vamos agradecer o alimento? Então é o momento onde os seus filhos aprendem a agradecer a Deus. E assim, o pôr a mesa, né? O arrumar a mesa mesmo. É você prezar por ter ali uma toalha bem limpinha, bonita, né? Ou se você usa os joguinhos, como chama aquilo? O jogo americano, né? Seja como for, mas que você tenha um carinho. Se você tem as suas louças boas, coloque. Sabe? Não fica guardando para um dia que vier uma visita, que você nem sabe se a visita vai vir, nem sabe se você vai estar vivo. Usa o que você tem para sua família, para você mesmo, para você pôr a mesa, sabe? E se sentar ali com a sua família, ter esse momento de prazer. Gente, o alimento, ele precisa ter uma das características assim do alimento para você fazer uma boa refeição é o visual. Você já viu quando você chega numa confeitaria, quem gosta de doce, né? Você chega e aquilo te convence pelos olhos. É ou não é? Às vezes um simples salgado, você olha assim e fala, ai, tá tão bonito. Ou às vezes ele tá meio estranho, você já não, né? Você já deixa de lado e vai ver outra coisa. Então, o aspecto da comida, sabe? Quem sabe você fazer, pelo menos que seja uma vez, gente, na semana. Você faz um prato, faz aquela decoraçãozinha, sabe? Arruma bonitinho, põe a mesa. A mesa em casa precisa ser posta. É coluna da casa, é coluna da sabedoria. Tem muita coisa pra gente falar desse assunto, mas eu tô mais assim pontuando, né? Colocando aí uma listinha de 7 colunas que, se você tiver, a sua casa nunca vai ser destruída. Nunca. Porque quem tá falando é a sabedoria. E a sabedoria é o próprio Deus.
Amém? Aí, outra coisa aqui que eu anotei que é importante falar, gente. No Salmo 23, Deus prepara uma mesa para nós. Você atravessa pelo vale da sombra da morte com Ele, e aí Ele prepara uma mesa para você. Então o Senhor tem mesa preparada para mim e para você. Então nós também precisamos preparar a mesa, né, para o outro. E digo mais, não restringir isso apenas à sua família, mas colocar a mesa para um amigo, para uma amiga, para alguém que de repente está meio isolado, alguém que chegou aí na sua igreja, alguém que chegou na sua família, sabe? Você põe a mesa e fala, olha, vem tomar um café comigo. Vem, vou preparar um jantar para você, combina o dia. Então, Deus faz isso para nós. E se a gente olhar, Jesus preparou mesa para os discípulos, Jesus vivia à mesa comendo com as pessoas que precisavam. Tem uma mesa que é a bodas do Cordeiro, lá em Apocalipse. Então, a gente olha para a Bíblia, ela é cheia de mesa. O tabernáculo tinha a mesa. Quinto, uma coisa que a sabedoria faz é enviar convites. Isso quer dizer compartilhar. Isso quer dizer generosidade. Então, uma das colunas da sua casa é você compartilhar. É você ser generoso, ser generosa com as pessoas da sua casa. Generosidade, compartilhamento. A generosidade, né, até quando Paulo fala lá em Coríntios sobre ofertas, ele elogia pela generosidade. Então nós somos pessoas generosas. Aquilo que é seu, não ser algo assim que ninguém pode tocar, sabe? Ter esse coração que compartilha as coisas. Generosidade. E que isso também possa ir além, né, da sua família, porque a gente precisa também ensinar os nossos filhos a serem generosos. Uma casa que tem essa coluna, ela vai ter prosperidade, porque sem generosidade não tem prosperidade na casa. Não tem, sabe, uma vida financeira abundante, não tem sem generosidade. Para que as pessoas querem acumular tanto se não é para compartilhar? Então nós precisamos pensar e colocar na nossa administração tanto do dinheiro quanto das nossas coisas e também das nossas atitudes, né? Porque generosidade não é só no sentido material, físico, mas é também de atitudes. É você compartilhar do seu tempo. É você ter esse coração que é disposto a doar. Olha, se você tem assim uma despensa, só um exemplo, né? Porque você pode pensar em muitas coisas, mas uma despensa que não tem lugar para nada, que ela tá assim transbordando demais, você não tem onde guardar as coisas, ou um guarda-roupa. Um guarda-roupa que assim, você abre, ele tá lá, as roupas querem sair para fora, de tanta roupa. Uma gaveta que ela tá abarrotada de roupa e às vezes ainda é tudo bagunçado, né? Se tá desse jeito, significa que você não precisa, não tem lugar para nenhuma peça nova mais. Então não vai haver o quê? A reposição do céu. Para que você receba mais de Deus, você precisa o quê? Liberar espaço. Pensa numa geladeira que não cabe mais absolutamente nada, que se abre a porta, cai um produto, cai uma fruta no chão, porque tá tão cheia. Onde que vai pôr mais coisa? Não vai receber. Então a gente precisa compartilhar. Porque é um fluxo, eu recebo do céu e eu compartilho. Eu recebo, eu usufruo, né? Eu me alimento com aquilo, eu tenho o meu prazer naquilo que eu recebi, mas eu também compartilho. Assim é com roupa, né? A gente recebe, a gente compra uma peça de roupa, a gente usa um tempo bom,
né? Ou enfim, mas chega um momento que essa peça não estou usando mais, ou né, vou doar isso aqui. Então, o compartilhar, e a gente precisa ensinar os nossos filhos, porque isso é uma das colunas. Vamos para a sexta, estamos acabando. Depois ele fala assim, do convite, né? No 5, vinde comei da minha refeição e bebei do vinho que eu tenho preparado. Então, comei, eu fiz refeição. A sabedoria, ela prepara a refeição, e essa é uma das colunas que precisa ter na nossa casa. Então, você pode até pensar nisso de forma literal mesmo, refeição. Sabe aquela casa que nunca tem uma comida de verdade? Não sei se tem alguém aqui. Nunca tem uma comida de... O que é comida de verdade? Gente, é comida que nutre. Né? Criança, se você tem filhos pequenos, pelo amor de Deus, seu filho precisa comer direito, precisa comer legume, precisa comer verdura, precisa comer as coisas direito. Um arroz com feijão. A criança, ela precisa ter esse hábito, mas para os adultos também. Precisa ter um cuidado com isso. E isso, às vezes, sobrecarrega muito a mulher dentro da casa, né? Porque geralmente a mulher que fica mais com esse encargo. E às vezes você precisa, você que é homem, que é marido aí, dá uma olhada, dá uma ajudada para não sobrecarregar. Os homens aqui sabem escolher, sabem fazer feira? Você sabe escolher os legumes? Porque tudo isso, gente, tem a ver. A gente pensa assim, ter comida de verdade em casa dá tanto trabalho. Ai, meu Deus do céu. Ainda que hoje a gente tenha a opção de comprar comida saudável, né, e tudo. Então é muito bom. Mas às vezes também você não tem a condição no seu orçamento de fazer isso. Então tem que fazer. Dá trabalho demais. É mais fácil você comprar um negócio lá, um miojo. Come um miojo. Pelo amor de Deus. Não pode ser todo dia isso. Tem que ter comida boa, refeição que nutre, sabe? Então, nesse sentido literal da palavra, é uma casa que tem... Não é gostoso quando você chega na casa da sua mãe assim? Ai, gente do céu. Eu chego na minha mãe, é um negócio de louco. Sabe o que ela faz? Arroz e feijão. Aí ela faz o frango que eu gosto. Não é outra coisa que ela faz. Ela faz o arroz, o feijão, o frango que eu gosto. Ela ainda faz a carne que a outra gosta, que a minha filha gosta. E aí ela faz lá uma saladinha de legumes deliciosa e não sei o que mais. Mas é isso que ela faz. Mas é uma bênção. Nossa, eu chego lá e eu fico assim, ai, eu até tiro foto, fico postando fotos de feijão. Né? Por causa também dessa referência que a gente tem quando a gente foi criança. Criança precisa desse tipo de refeição. Mas eu quero também falar com vocês que oferecer o pão, né? Preparar a refeição, é você trazer a palavra, trazer o alimento espiritual para dentro da sua casa. Não pode faltar a palavra de Deus. Olha, a sabedoria, ela prepara, ela fala do sacrifício de animais, fala da alegria, da gratidão, ela fala assim do convite, da generosidade, mas aí ela fala que comei da minha refeição. Então o pão espiritual precisa estar presente na nossa casa. A palavra de Deus precisa ser lida dentro da nossa casa. Eu fiquei tão feliz que eu recebi aqui uma mensagem logo que a gente começou, dizendo, olha, aqui em casa a gente lê, a gente faz a gente tem esse hábito, a gente lê todo dia. Precisa sentar e ler com seus filhos, precisa ler junto. É fácil isso? Não é fácil. Não é fácil, porque às vezes o tempo não dá, porque a criança ou o adolescente eles estão muito mais interessados em ver ou fazer outras coisas, mas você precisa insistir em oferecer o pão vivo, que é o próprio Cristo. E a gente faz isso através da palavra, lendo a palavra dentro da nossa casa. Ler a palavra dentro da sua casa também significa você declarar essa palavra. Às vezes você separar textos específicos para decretar, fazer decretos dentro da sua casa,
para você profetizar dentro da sua casa, para você orar, para você dizer, Senhor, a tua palavra diz assim, assim, assim. E está acontecendo isso, isso e isso. Está tudo contrário do que a tua palavra diz. Mas a tua palavra é a verdade. E eu quero estabelecer a tua palavra dentro da minha casa. Então eu leio a tua palavra e eu oro para que essa palavra se cumpra na minha casa, na minha família. Então a Bíblia precisa ser aberta dentro das nossas casas. A palavra precisa ser lida. O alimento precisa ser dado. E o sétimo? O sétimo, gente, eu coloquei aqui... tem 4 palavrinhas aqui no sétimo. O primeiro é disciplina e repreensão, que ele fala aqui no 8, no 7 e no 8. Quem repreende o zombador traz insulto. Depois no 8 ele diz, não repreenda o zombador, mas repreende o sábio, pois ele te amará. Então dentro da nossa casa precisa ter disciplina, precisa ter repreensão. Você precisa repreender seus filhos, você precisa disciplinar seus filhos. E você, como pai, como mãe, como mulher, como marido, precisa viver em disciplina. Você precisa ter uma disciplina com tudo. A gente precisa ter um mínimo de organização com as coisas, com o tempo, né, com os horários. Senão vai virando uma bagunça, os nossos filhos ficam perdidos, você fica perdido. Precisa ter uma disciplina. E talvez hoje isso seja uma das coisas mais difíceis, mesmo para quem tem uma personalidade, né, um perfil assim metódico, que faz tudo ali com horário, tudo certinho. Mesmo assim, por quê? Porque a vida hoje ela tá tudo muito acelerado. Então nós precisamos ter disciplina dentro da nossa casa, é uma coluna, e precisa ter repreensão. Às vezes você precisa repreender você mesmo e pedir para Deus, falar, Senhor, eu estou precisando de alguma repreensão do Senhor, me corrija, Pai. A Valéria falou do coração ensinável. Falou, Senhor, eu quero ter o coração ensinável, me ensina. E também coloquei aqui a instrução e o conselho, porque ele fala no 9, instrui o sábio e ele se tornará mais sábio, ensina o justo e ele crescerá em entendimento. Então instrução, ensino, conselho bom, precisa ter esse diálogo onde você senta com seus filhos para aconselhar. Ah, mas ele não quer ouvir, não tem problema. Você tem que aconselhar, você tem que ensinar. Entre o casal, entre outros membros da família. A nossa casa precisa ter conselho e instrução também. Então, recordando aí as 7 colunas, né? O temor do Senhor, que é honrar a Deus, é respeitar a Deus, é reconhecer que você precisa dele. Depois tem o sacrifício que aponta para o perdão. Então a segunda coluna é o perdão. A terceira é a alegria e a gratidão. Quarto é pôr a mesa, sentar à mesa com sua família. 5, generosidade. 6, oferecer pão, preparar a refeição. E o 7, disciplina, conselho e instrução. Amém? Então essa é a casa da sabedoria. Se você tiver essas 7 colunas aí, você vai ficar com a sua casa firme. Sua casa vai estar construída na palavra de Deus, porque isso é o que a palavra de Deus fala. Quando a gente olha para outra casa, que é do 13 ao 18, a gente vê alguma dessas colunas? Nós não vemos. A gente não vê a insensatez arrumando a mesa, a gente não vê ela preparando a gratidão nem a alegria, a gente não vê o perdão, a gente não vê nada disso, não tem ensino, não tem nada. Sabe o que tem? Ela convida. Então, a insensatez também está sempre convidando a gente, está sempre enviando um convite para a gente, para colocar um laço assim, né? E nos levar. E olha o que ela fala, gente, as águas roubadas são doce, o pão que come às escondidas. Então não é uma mesa posta, é um negócio feito à escondida, que ninguém tá vendo.
Não é uma generosidade onde você compartilha daquilo que você tem que se recebeu. É uma coisa escondida, é uma coisa roubada. Não é uma coisa assim, sabe? Que você toma com consciência, você aceita o convite. É algo que é meio forçado. Então, olha a diferença dessas duas casas. E no 18 fala, mas eles não sabem que ali estão o quê? Os mortos. Uma casa que não tem as 7 colunas, ela vai ruir, vai morrer, vai ter morte. Né? Então, esse capítulo ele deixa bem claro essas duas casas. A casa da sabedoria e a casa da insensatez. Que a gente possa ter a casa da sabedoria firme e forte, com todas essas colunas aí. Se tá faltando alguma na sua casa, então é hora de construir essa coluna, viu? Não é fácil. Nenhuma dessas aqui é fácil, não. Mas o Senhor é com você, o Senhor é comigo e a gente pode corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Amém? Quem tá aqui no